Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia. Seu esboço, você que recebeu, uma caneta ou um lápis, para que você pudesse acompanhar essa primeira mensagem dessa série Cobertura Espiritual. Proteja a sua casa dos ataques do mal. E a primeira mensagem é essa: encha a sua casa da luz. Essa série de mensagens está baseada nesse livro, Cobertura Espiritual, de um dos pastores mais influentes do Brasil hoje, chama-se Carlito Paz, que é pastor da igreja da cidade de São José dos Campos. Você que gostaria de ter esse livro, nós vamos disponibilizar para quem encomendar. Vale a pena a leitura para você completar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente vai ver aqui durante esses domingos de outubro e novembro. O livro é exatamente isso: Cobertura Espiritual, como proteger sua casa do inimigo. Então você pode encomendar com a Carol, a nossa loja, e chega rápido. Feche seus olhos agora e vamos orar mais uma vez. Pedir ao Pai que esteja reinando aqui nesse lugar. Pedir que esse lugar esteja livre de toda a interferência do mal, principalmente na sua mente, no seu coração. Abre o coração para Deus falar e para que você possa ver e entender coisas que você talvez não esteja entendendo, principalmente no tocante à sua família, à sua casa. Queria que você orasse, colocasse a mão sobre o seu coração e falasse com Deus, acalmasse o seu coração. Vamos evitar as movimentações. É um momento de batalha espiritual, um momento sério, um momento onde a palavra de Deus está sendo ministrada. Então vamos evitar ao máximo. Vamos sentar, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos nos concentrar naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Pai, colocamos tudo nas tuas mãos e pedimos que o Senhor venha falar profundamente aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não vivemos dias fáceis, em especial para as famílias, crianças, casamentos. E aí a gente pensa assim: mas o povo de Deus está livre. Talvez, não vou dizer que mais, mas o povo de Deus também enfrenta grandes batalhas em suas famílias por causa das oposições que nós temos. E eu trouxe 3 fotos para você entender aquilo que eu estou falando. Primeira foto é dessa mãe que chora sobre o cadáver de seu filho, corpo de seu filho de 10 anos, aqui da nossa cidade. Esse caso aconteceu uns meses atrás. O seu primo, de 18 anos, primo dessa criança, que ao saber da morte da criança, ele lamenta na rede social, e isso é manchete de um jornal: homem lamenta em rede social antes de confessar ter estuprado e matado seu primo de 10 anos. A dor dessa mãe, a dor dessa família, porque é um primo que faz um mal contra outro primo. Agora, esse caso nos chocou essa semana. São Paulo, garoto de 12 anos mata a menina de 9 após festa em escola. Eu vi o depoimento do delegado. O delegado disse que ele saiu mal. Um delegado experiente, ele disse que nunca viu uma coisa daquela. Ele torturou e matou uma menina de 9 anos. E a gente pensa assim: mas quem foi que fez isso? Um outro menino de 12. O que está acontecendo nas famílias, gente? O que está acontecendo? E às vezes a gente pensa assim: graças a Deus isso é uma realidade que está longe de nós. Será mesmo? A ministra dos Direitos Humanos deu essa declaração. Damares diz que o Brasil enfrenta epidemia de suicídio. E nós tivemos um caso no nosso bairro, e aí a gente pensa assim: está mais perto da gente.
do que a gente imagina. O apóstolo Paulo diz isso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vocês não podem ser como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitem o máximo cada oportunidade. Por quê, irmãos? Por que ele está alertando, dizendo o quê? Os dias são maus. Entenda que se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e tem o Senhor Jesus como seu Salvador, quantos aqui já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante sua mão. Deixa eu te dar uma informação. Quando você faz isso, você declara rebelião contra Satanás. Talvez você ainda não tenha essa noção na sua vida, e você não saiba o que a Bíblia diz e ensina, que Satanás é o príncipe da potestade do ar. E Paulo novamente diz: nos quais costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Você está entendendo, irmão? 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz de quê? Que é a imagem de Deus. E que antes de você ser salvo, Satanás trabalhava livremente na sua vida, porque a Bíblia diz que ele atua nos filhos da desobediência. E agora você tem Jesus, e agora você tem uma oposição contra o mal, e aí a gente precisa se posicionar. Porque qual deve ser a nossa atitude ao saber dessas coisas? Será que nós precisamos nos esconder debaixo da cama com medo? Não. Pelo contrário, você precisa se posicionar como filho de Deus e conhecer a palavra, porque é a palavra que é a espada do Espírito para nos ajudar nessa guerra que nós estamos vivendo. A Bíblia, ela tem autoridade suprema. O crente deve ser sempre alguém apegado à palavra, examinando essa palavra, como os crentes de Bereia. Em Atos 17:11 diz isso: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Meus irmãos, o que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. O que nós temos trazendo aqui é uma realidade super importante para a sua vida e para a sua família. Agora, quem vai receber isso com interesse ou não é você. Os crentes de Bereia nos ensinaram isso, porque quando Paulo falava, eles recebiam a palavra com interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver o quê? Se tudo era assim mesmo. Encha a sua casa da luz. Vamos falar juntos? Encha a sua casa da luz. Isso é um convite? Isso é um desafio? Não sei como é que você está recebendo essa palavra, mas eu sei que Deus quer que a sua casa esteja cheia da luz dele. E você hoje vai entender que você é responsável por levar essa luz para a sua casa. Você vai encher a sua casa de luz? Pede a Deus que através da sua vida, a sua família seja impactada pela luz. E o apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, ele diz: pois a nossa luta não é contra os seres humanos,
Você que está lutando, talvez você está lutando contra pessoas da sua família, porque você acha que você vai ganhar no grito. Falamos aqui quarta-feira, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E vimos exatamente isso. A nossa luta não é contra pessoas. Você não está guerreando contra o seu marido, você não está guerreando contra a sua esposa, você não está guerreando contra o seu parente. Se nós temos uma guerra a enfrentar, é contra o mal, é contra o inimigo, é contra aquilo que o inimigo tem feito nas famílias. E o apóstolo diz isso: você não está lutando contra seres humanos, você está lutando contra os poderes e autoridades. Você está lutando contra os dominadores do mal nas regiões celestes. 1 Coríntios 4, 5, a parte B, diz assim: ele trará luz. Ele trará o que, irmãos? Ele trará o que? Luz. Ele trará a luz. Você recebe isso? A luz de Deus vai entrar, e tudo que está oculto vai se manifestar, e Deus vai trazer à tona aquilo que está por trás do coração. E nessa ocasião todos receberão a aprovação ou a reprovação. O conceito de luz e trevas é muito claro, é muito prático, faz parte da nossa percepção de como que nós lidamos com a realidade do mundo espiritual. No entanto, existe uma esfera em que estamos inseridos, e nela também existe uma distinção entre a luz e as trevas. Você gosta de viver na escuridão? Quem gosta? Quem gosta de viver numa casa mal iluminada? Os seres humanos procuram sempre a luz é atrativa, a luz faz bem, a luz torna o lugar agradável. Sempre que nós nos reunimos com a nossa família, a gente não quer ficar no escuro, a gente quer ficar numa casa que tenha luz. Eu aprendi isso com a minha avó, porque a gente tem o costume de dormir até tarde, e às vezes amanhecia o dia e a casa estava toda fechada. E ela dizia assim: pelo amor de Deus, vamos abrir essas janelas, vamos abrir, porque Deus passa com as bênçãos, e se a janela estiver fechada, Ele nem dá a bênção. Então você acorda de manhã, faz favor, abre a janela, porque Deus vai passar com a bênção e derrama. Gostei dessa. Deus não chamou ninguém para viver no escuro, Deus não chamou ninguém para viver oprimido. Deus chamou a gente para viver na luz, para viver na claridade, para viver numa vida sem incômodo. Deus não chamou ninguém para viver na sujeira. Deus não chamou ninguém para viver num lugar frio, num lugar onde ninguém quer estar. Pelo contrário, dessa forma você precisa buscar que a sua casa seja cheia da luz de Deus, a sua casa seja um lugar agradável de se estar, um ambiente apropriado para que seus filhos tenham prazer, para que o seu cônjuge seja bem recebido, e todos os aspectos da sua família, e que a sua família prospere e caminhe para uma vida abençoada. Irmão, eu e você e a nossa família fomos criados para esse propósito: agradar a Deus. A Bíblia diz que o seu reino é um reino de luz. Amém? A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus vai ser a fonte da luz da sua casa. A presença dessa luz vai invadir cada área da sua vida, de forma que vai acrescentar o seu conhecimento, e você vai desenvolver intimidade com Ele. E quanto mais perto da luz você estiver, mais impactada pela luz será a sua família.
Isso vai acontecer, e aí você vai declarar: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Jesus. Então a minha casa vai ser de Jesus também. Toda casa precisa de luz espiritual. No entanto, nós não podemos ser ingênuos e tolos. As trevas espirituais são uma realidade. E elas estão nesse mundo, e o apóstolo diz que o mundo é o quê? Tenebroso. Se o mundo é tenebroso, as trevas espirituais estão dominando esse mundo. É uma realidade. Elas representam o reino de Satanás, o império das trevas. Foi o que Paulo chamou. É o domínio, é o governo, é a atuação de Satanás e os seus demônios. Pastor, o senhor não tem medo de falar Satanás e demônio? Não. Não tenho medo nenhum. Eu não quero que ele seja exaltado aqui. Porque aqui só tem um que é exaltado: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando falo isso, eu estou falando para que você tenha conhecimento. Não é para que você tenha medo, mas é para que você tenha conhecimento e que você possa agir. O reino das trevas se manifesta. E vou dizer mais: o reino das trevas se manifesta em todos os segmentos dessa sociedade. Independente se é pobre, se é rico, se é centro, se é periferia, se é interior, se é cidade, o reino das trevas está atuando em todos os segmentos da sociedade. E o apóstolo Paulo trata justamente dessa questão. Ele escreve isso de modo muito claro, muito enfático. Ele diz assim: não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. E eu queria te fazer uma pergunta: sua vida está cheia de luz? Sua vida está cheia da luz de Deus? Sua casa, pensa na realidade da sua família agora. Sua casa está cheia de luz? Ou sua casa está cheia de trevas? Você já pensou sobre isso? Será que você não consegue perceber os ataques do mal sobre a sua família? Eu não sei, irmão, como é que está o seu coração, como é que está a sua casa, o que você está vivendo. Eu sei o seguinte: Deus deseja trazer a luz, primeiro para o seu coração e depois para a sua casa. Você recebe isso? Deus vai começar a transformar a realidade da sua vida, e Deus vai começar a transformar a realidade de muitas famílias aqui nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Filhinhos, vocês são de Deus. E o quê? Vocês são de Deus e os serão. A vitória é de quem? A vitória é de quem? É nossa. Eu sou filho de Deus e eu já venci o mal. E ele termina, João, esse versículo dizendo, vamos ler juntos? Vale a pena. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está. Você podia levantar sua mão e declarar isso? Há alguém na sua vida que é muito mais poderoso do que qualquer força espiritual das trevas. O que está em nós é o vitorioso. O que está em nós é o poderoso. O que está em nós é o general que vence todas as batalhas. O que está em nós é aquele que esmagou a cabeça da serpente. O que está em nós é aquele que abriu a porta e ninguém vai fechar. O que está em nós é muito maior e muito mais poderoso do que aquele que está atuando no mundo. Que Deus
Deus abra o seu entendimento nessa noite, para que você possa perceber aquilo que Ele é e aquilo que Ele vai fazer na sua vida, na sua família, através de você. Peter Wagner falou uma coisa sobre o diabo que vale a pena a nossa reflexão. Ele diz que o objetivo básico do diabo são dois. O primeiro objetivo do diabo é impedir que Deus seja glorificado. Como é que o diabo quer impedir que Deus seja glorificado? Quando ele impede que os perdidos sejam salvos. Nós estamos lutando para os perdidos serem achados, não é isso? Sim ou não, irmão? E ele está lutando para manter os perdidos. Nós estamos na guerra, gente. O que está acontecendo é uma batalha pelas almas. Falei aqui quarta-feira, nós estamos numa batalha pelas almas. O diabo tentando manter as almas presas no inferno e na escuridão. E a igreja de Deus tirando almas da escuridão e trazendo para a luz. Ele não se contenta só com isso. O que ele faz mais? Diz Peter Wagner que o objetivo secundário de Satanás é fazer com que os seres humanos sejam tão miseráveis quanto possível nessa vida. Então aqueles que estão na mão dele, ele não está apenas satisfeito em ter essas pessoas nas suas mãos. Ele quer que a vida dessas pessoas seja a vida mais miserável. Ele quer que a família dessas pessoas vivam de forma mais miserável possível. E ele trabalha para que isso aconteça. Agora está na hora, irmão, de você e eu, da igreja de Deus, e você que está aqui nessa noite, dar o grito da independência e dizer assim: na minha vida não, na minha vida não, na minha família não, porque entrou a luz de Deus na minha vida e a luz de Deus está entrando na minha casa. Na minha família você não toca, vai para lá, miséria, e isso você não vai trazer para cima de mim, não. Você deseja se libertar das trevas? Você deseja encher sua casa de luz? Deseja? Amém? Você precisa tomar duas atitudes. Primeiro, admita suas trevas interiores. Você não quer luz? Você não quer a luz de Deus? Primeiro passo, admite que tem treva no seu coração. Admite. Jeremias 3,13 diz: reconheça o seu pecado. O pecado é a escuridão que está dentro de nós. E ele só é vencido quando a gente começa a confessar e reconhecer: eu preciso me libertar do pecado. Você precisa admitir sua agenda oculta. E todo mundo aqui tem uma agenda oculta. Porque quem trabalha no oculto é o rabudo, o cão. Mas quando você põe luz em cima do que está oculto, ele perde todas as suas forças. Mas enquanto está oculto, ele tem força. Será que você não está mantendo um arquivo morto? Uma área escondida? Uma vida dupla? Pare e pense, irmão. Porque quanto mais você vive dessa maneira, mais força você está dando às trevas. Então, se você quer uma vida e uma casa cheia de luz, a primeira coisa é você admitir que você precisa de luz dentro do seu coração e que você não pode abrigar sentimentos nem ações pecaminosas na sua vida. Segundo lugar, comece uma jornada de libertação. Falei o quê? Jornada. Para algumas pessoas, libertação vai ter que ser um processo.
Provérbios 3:6 diz isso: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele fará o quê? Endireitará as suas veredas. Comece a trazer as coisas para a luz. Quando que eu começo, pastor? Começa agora. Amém? Começa hoje, não deixa para amanhã não. Hoje você precisa tomar uma decisão. Eu quero admitir diante de Deus as minhas culpas. Eu quero reconhecer diante de Deus os meus vícios, os meus pecados pessoais. Eu quero dar um primeiro passo junto para Deus. Vou dizer para você, nenhuma terapia, nenhum programa, nenhum aconselhamento ajuda a resolver se você não estiver disposto a mudar. Se você estiver escondendo. Porque quando a gente esconde, nós estamos dando lugar às trevas. Quando a gente traz para a luz e pede ajuda, pede socorro, admite, nós estamos dando uma caminhada em direção à luz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, talvez seja uma realidade muito dura, muito difícil, mas ela precisa ser dita. O diabo está completamente empenhado, e ele está fazendo todos os esforços para que a sua vida permaneça na lama. Ele está trabalhando dia e noite para que você continue no lodo, para que você continue vivendo no lixo, para que você continue vivendo nas trevas, para que você continue vivendo na prática do pecado. Você sabe o que significa o nome Satanás? Significa acusador e adversário. Mas se nós olharmos na raiz do nome, ele é aquele que separa. Você está entendendo ou não? Está na essência dele separar. Está na essência dele destruir. Estou falando de Lúcifer, do cabeça, do principal. Mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha com os demônios. E ele vai delegando autoridade aos seus subordinados para atuar em várias áreas, em vários territórios, em várias situações, para que o objetivo dele seja cumprido, que é matar, roubar e destruir. E eu queria parar com os irmãos em Colossenses 1, verso 10, capítulo 1, versículo 10 a 14. É o texto que nós vamos ler e extrair alguns princípios. Quem está comigo no tempo? Todo mundo, louvado seja Deus. Quem está ligado, irmão? Fica ligado, porque o que Deus vai fazer aqui hoje é forte. A realidade que vai vir para a sua vida hoje é forte. Não é para você correr e se esconder debaixo da cama, é para você se levantar como um guerreiro de Deus contra todas as trevas que têm atuado na sua vida e na sua família. Colossenses capítulo 1, verso 10 a 14. Localizou aí? Vamos lá. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo, aonde? Crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança, vai vendo, da herança dos santos, no reino da luz. Pois Ele nos resgatou, vamos ler juntos? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, ou o perdão dos pecados. Amigo, irmão, a luz não é uma força esotérica, que nós vamos fazer assim, vamos agora encher a nossa vida de luz. Feche os seus olhos e começa a pensar na luz. A luz não é uma força cósmica. A luz que eu estou falando aqui, ela é uma pessoa, e ela chama-se Jesus Cristo. E para que de fato essa luz encha a sua vida e a sua casa, você precisa tomar algumas atitudes, você precisa viver de algumas maneiras, você precisa viver alguns princípios, que é o que nós vamos ver aí agora. Primeiro, viva de forma digna pelo Evangelho. Você quer luz na sua vida, irmão? Amém? Você quer a luz de Deus na sua vida? Viva de forma digna do Evangelho. Olha o que diz o versículo 10. E isso para que você viva o quê? De maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Como é que o apóstolo Paulo fala que é uma vida digna? Ele dá duas ações. Ele diz que nós devemos primeiro frutificar. Quer viver de uma vida digna? Você vai ter que viver o quê? Frutificando, dando frutos. Estão me acompanhando, sim ou não? Sim. Se você quiser viver numa vida digna, você precisa dar frutos. Que frutos são esses? Diz assim: frutificando em toda boa obra. Eu queria que você parasse para pensar agora. Quais são os frutos que você está produzindo? Pare e olha para as suas mãos agora. Olha para as suas mãos e pensa, o que as suas mãos estão cheias? O que você tem para apresentar a Deus hoje como fruto? Será que é boa obra? Será que são coisas boas? Suas mãos estão cheias de quê, meu irmão? Será que as suas mãos estão sujas? Sujas de sangue? Sujas de roubo? Sujas de pecado? Suja de toda a imundície que esse mundo tem produzido? Suja de ódio? De amargura? O que você está produzindo, irmão? A Bíblia diz que se nós quisermos viver na luz, se nós quisermos viver de modo digno do Evangelho, a nossa mão tem que estar cheia de coisa boa. Oh, irmão, todos nós somos atacados pelo mal. O mal vem sobre nós. Ele vem às vezes de forma corpórea, através de pessoas. E aí tem uma palavra do pastor Neil, sensacional, Neil Barreto. Ele disse que ele estava de férias, correndo na praia domingo de manhã. Ele é um atleta, eu vou chegar lá. Aí ele correndo, de sunga correndo. Ele encontrou com o irmão e disse: pastor Neil, a paz do Senhor. Esse rapaz, para aí um pouquinho, quero falar contigo. Domingo de manhã, o senhor, um pastor, correndo na praia de sunga. Ele disse: meu irmão, estou de férias. Ele disse: mas o senhor sabia que Satanás não tira férias? Ele disse: sabia. Acabou de mandar você aqui para me perturbar. Às vezes o mal vai vir através de pessoas. Mas a palavra de Deus diz assim: não se deixa vencer o mal pelo mal, porque você é filho da luz, mas vence o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque quando você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Quais são os frutos que estão nas suas mãos?
Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz assim: crescendo no conhecimento de Deus. Meu irmão, você tem crescido? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida há 6 meses atrás. Olha para a sua vida há 1 ano atrás. Responde se você hoje é uma pessoa diferente ou não para você mesmo. Responde para você mesmo se você tem mudado ou se você continua sendo a mesma pessoa ao longo dos anos. Responde para você mesmo se você é uma pessoa que conhece mais a Deus hoje do que você conhecia há um tempo atrás. Porque se você não pode responder isso, isso está significando que você está estagnado, está parado. Deus quer que você cresça no conhecimento de Deus. Você foi comprado por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Meu irmão, pare e pensa. Se você ainda está preso nos mesmos pecados de anos atrás, que você ainda não consegue vencer, pare e pensa. Se você ainda é o mesmo marido que era 1 ano atrás, é a mesma mulher, você não evoluiu nada. É o mesmo pai, é o mesmo filho, é o mesmo profissional. Deus quer que você cresça. Crescer é o imperativo da vida. E ele diz claramente, para que ninguém tenha dúvida: se você quer crescer, entrega seu corpo. Sabe por quê? Porque sua vida foi cara para Deus. Custou o sangue de Jesus, custou a vida do Filho. Como é que você está tratando a sua vida, irmão? Segundo lugar, se você quer viver uma vida cheia de luz e quer ter luz na sua vida, na sua casa, em cima desse texto eu aprendo que nós devemos ter perseverança e... Faz um 2 assim, para você guardar essas 2 palavras, todas as 2 com P. Perseverança e... Perseverança e... Paciência. Todo mundo precisa de 2 copos de paciência pela manhã. E de vez em quando você tem que tomar um à tarde para você aguentar a pressão. Não é não? Pare e pensa se você não é um marido que enche a paciência da sua mulher. Eu tenho feito um desafio aqui para os maridos: você ficar um dia sem perturbar a sua mulher. Nenhuma irmã deu glória. Ou seu marido não te perturba, ou você está com vergonha de falar, ou... Gente, a sua mulher é sua empregada? É. Por que você chega em casa e começa a cobrar? Isso aqui está assim, isso aqui está assim. Chegou o patrão. Em casa você baixa a cabeça. Quando sobe, chega em casa, você levanta a crista. Na rua você baixa a cabeça. Em casa você levanta a crista. Chegou o galinho garnizé. Se enxerga, meu irmão. Sua mulher não é sua empregada, não. Paga uma empregada e você pode cobrar. Agora, dona, para de encher a paciência do seu marido. Porque tem muita mulher que o marido pode cantar a música do Sérgio Reis: e nessa casa tem goteira, pinga em mim. Não é não? Ou nessa casa tem goteira. Tem que consertar. Meu Deus, ninguém aguenta essa reclamação todo dia. O cara chega, você não fala nada. Já comprou o pão? Só falta estar expulsando até demônio. Sai, vai comprar o pão. Que é isso? Ninguém aguenta suas crises. Você já parou um dia, olhou no espelho e disse assim: meu Deus, nem eu estou me aguentando. Agora você vê, nem você está se aguentando. Você quer que eu te aguente? Pare e pensa, irmão. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham o quê?
toda perseverança e ele não para por aí, ele diz assim, se você ficar com paciência, mais trombudo, não adianta nada, Zé. E chega a noite, você ainda quer, para e pensa. Não dá. Melhore a sua vida. Melhore sua casa. Casamento dá trabalho. E é perseverança e paciência com alegria. E um detalhe, alegria. Meu irmão, você levou muitos anos estragando a sua vida com escolhas e decisões erradas, não é não? Quem entrou na igreja assim depois de adulto, depois de dar muita cabeçada na vida, se tiver coragem, levanta a mão. Gente, você já fez muita bobagem. Eu já fiz muita bobagem pela impulsividade da carne. Agora sabe o que está acontecendo na sua vida? O Senhor Jesus, escute o que eu vou te falar. O Senhor Jesus começou uma grande obra de restauração na sua vida. Começou o que, irmão, que eu falei? O que? Obra. Nós temos alguns pedreiros aqui. Como é que é a obra? É rápido? Vou construir uma casa, amanhã está pronta? Gente, falei aqui, depois até me policiei. Alguém veio falar, pastor, não acredito que o senhor falou isso. Eu falei assim, passa 30 anos da vida, na vida torta, e chega na igreja em 3 meses e quer resolver tudo. Mas eu usei uma outra palavra, desculpa, irmão, mas tem uma hora que vem assim. Você passou 30 anos da sua vida, não sei quantos anos da sua vida, só fazendo coisa errada, só aprontando, só perturbando a vida dos outros. Aí você está na igreja há 1 mês, você acha que a sua família, a sua casa, tudo vai estar resolvido. É assim? Tem gente que está na igreja há 10 anos, não consertou tudo ainda. Obra demora. O apóstolo Paulo diz assim, vai viver na presença de Jesus e você vai sendo fortalecido com o poder do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Porque você já foi liberto do poder do império das trevas. E agora Deus está te chamando, está te conduzindo para um novo reinado, um novo processo, que é o reino do seu Filho amado. E sabe o que é esse governo? Sabe o que é esse reino? E o apóstolo Paulo vai dizer, não é comida nem é bebida, mas é alegria, é paz, é justiça no Espírito Santo. É nesse lugar que você vai viver a partir de agora. Terceiro, vamos para frente. Tenha um coração sempre cheio de gratidão. De novo, tenha um coração cheio de quê? O que, irmão? Gratidão. Quer viver na luz? Seja grato. Seja agradecido. Dando graças ao Pai. Versículo 12. Estamos em Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 12. Dando sempre graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da... Mantém seu coração bom. Como é que eu mantenho meu coração bom? Sendo grato. Porque quem está na luz está no lucro. Quem está na luz está na abundância. Quem está na luz está na vitória. Quem está na luz está só em coisa boa. Então agradeça mais e reclame menos. Porque se você está na luz, mas seu coração é ingrato e fechado, você continua vivendo nas trevas. Querido irmão, você foi convidado para sentar à mesa do rei. Você tem parte na herança de Deus nessa terra. Você e sua família possuem uma herança que é muito melhor e maior do que qualquer herança que alguém possa deixar para pessoas aqui. A herança do Filho de Deus. Uma herança de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho de amor.
E quando você chega nesse reino, tudo é transparente, tudo é real, tudo é genuíno, tudo é verdadeiro, e essa herança é sua, Deus te deu. A herança dos seus filhos, a herança dos seus pais, enfim, a herança de toda a sua família e de todos que vivem o plano redentor do Pai. Você vai ser fortalecido para viver dignamente na presença de Deus, porque a partir de hoje você está sendo retirado do domínio das trevas, e agora quem domina a sua vida chama-se Jesus. E quando Ele te traz para o seu reino, há uma marca na sua vida, a marca da luz está sobre você. E quem vive na luz precisa viver grato, agradecido por tudo que Ele fez, sendo nós sem merecimento nenhum. O diabo é ingrato, e quem quer viver na ingratidão vai viver debaixo do domínio dele. Quarto, conheça quem pagou o preço do seu resgate. Conheça quem pagou o preço do meu resgate, ou do seu. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: ô irmão, ô irmã, você precisa conhecer quem pagou o preço. Lembra do sequestro? O cara dá um valor pela vida. Você estava sequestrado, você estava na mão do bicho, não é não? O bicho estava dominando sua vida, ia destruir tudo. Aí sabe o que aconteceu? Alguém foi lá, pagou o preço e te tirou da mão dele. Quem foi? Olha o que diz o versículo 13, já estamos caminhando para o final. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele quem? Ele quem, irmão? Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A tradução Almeida diz o império das trevas. Esse império tem um imperador. Veja bem, Ele te resgatou e Ele te tirou de um lugar e te colocou no outro. Alguém dominava a sua vida, era o imperador do império das trevas. Agora quem domina a sua vida é o Senhor. Houve um preço pela sua vida, houve um preço pela sua salvação, houve um preço pelo seu resgate, houve um preço para que tivesse luz. Uma luta feia foi travada pela sua alma. Porque quem vive sem Deus, vive preso no domínio do diabo e dos seus anjos. Talvez seja uma realidade dura, mas precisa ser dita. Se você está sem Deus, você vai viver uma vida aprisionada sob o domínio do diabo e dos seus anjos. Quem diz isso é a Bíblia. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam o quê? Mortos. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E seguiam o quê? O príncipe do poder do ar. Você, sem Deus, está seguindo quem? Irmão, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Você estava lá. Eu estava lá. E só há um que pode, ou que pôde nos libertar. Teve poder para isso. Jesus Cristo. Você está livre, porque quem tem o todo poder te libertou. Amém? Você está livre. E esse Jesus deseja que você o conheça cada dia mais. E esse Jesus que te livrou dessa prisão, Ele quer que você viva agora mais perto dEle a cada dia. E esse Jesus está te chamando para viver um relacionamento de amor com Ele. Agora você está sendo chamado para viver
na presença de Jesus, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, porque você foi liberto do império das trevas e você agora está debaixo de um novo reinado, e o seu rei agora chama-se Jesus Cristo, e o governo dele é de paz, amor e alegria. Está recebendo isso, irmão? Como é que você é um crente? Como é que você vive nesse reino e você não vive a paz, e você não vive o amor, e você não vive a alegria? Tem alguma coisa errada, mas o Senhor está abrindo olhos de crentes e não crentes aqui nessa noite, para que a sua vida e a sua família sejam de uma vez por todas transformados pelo poder de Jesus Cristo. E quinto e último, confie que só Jesus, só por Jesus, seus pecados foram perdoados. Confie que só por Jesus seus pecados foram perdoados, em quem temos a redenção. Diz o versículo 14, Colossenses 1. Em quem temos a redenção, a saber, perdão de... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é pastor, não é padre, não é a igreja, não é a religião que perdoa pecados. Somente o Cordeiro de Deus pode apagar os nossos pecados. Os fariseus ficaram incomodados. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? O Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Você crê nisso, meu irmão? A igreja não tem poder para perdoar pecados, mas a igreja tem uma missão: acolher os pecadores. Estou terminando já, irmãos. Eu queria que você, ao iniciar essa série, você pudesse entender que há uma luta contra a sua vida, há uma luta contra a sua família, há uma luta para te afastar de Deus, há uma luta para que você não saia do império das trevas e seja transportado para o império do Filho de Deus. E você que já está debaixo do reinado do Filho de Deus, a luta continua, porque o diabo quer que você retroceda. É por isso que o autor de Hebreus diz: nós não podemos ser daqueles que retrocedem, que tendo conhecido a verdade volta. Então você que está chegando a uma luta para que você não chegue, você que já chegou a uma luta para que você saia. Eu não posso deixar de falar isso. Sabe o que o diabo quer, irmãos? O diabo quer minar tudo aquilo de bom que você já conquistou, porque ele vai se contrapor, ele vai tentar atrapalhar sempre o andamento do reino dos céus. Mas você precisa se levantar nessa noite e tomar posse de uma verdade, de uma promessa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você já foi resgatado, você já foi transportado, você não pertence mais ao diabo nem aos seus anjos, você agora pertence a Jesus. Quem foi que te libertou? Quem foi que perdoou seus pecados? Jesus. Ele resgatou e te trouxe para os seus braços. E 1 Coríntios 6,20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Sabe o que é redimir? Sabe o que é redimir? Anular a dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas o apóstolo Paulo diz assim: ele pegou a nota promissória que estava condenando a nossa vida. Sabe o que ele fez? Ele pagou e rasgou. Então ele agora está dizendo que nós não temos mais dívida nenhuma. Você está livre
de todo o peso de acusação que caía sobre a sua vida. A dívida foi paga pelo sangue de Cristo, e Ele perdoou os seus pecados. E nessa noite você precisa tomar posse dessa promessa que diz: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela graça de Deus, Ele está retirando da sua vida toda maldição, porque Ele se fez maldição em nosso lugar, para que toda maldição que nós mesmos ou outras pessoas lançaram sobre nós seja quebrada e anulada pelo seu poder. Ele garantiu redenção eterna, aleluia, e você vai herdar o reino de Deus, porque o preço já foi pago. E eu termino com 1 João 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados. Fica de pé no seu lugar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê, meu irmão? Para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria te pedir um favor, uma gentileza. Não saia agora, porque Deus tem algo a fazer na sua vida. Queria que ninguém dispersasse agora, especialmente a igreja, porque agora é a hora da igreja estar em oração e ligado. E na hora do apelo, irmãos, é a hora da conclusão, e às vezes a gente vai dispersando. Escute uma coisa: se você nessa noite confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo. Está tomando posse disso, irmão? Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Hoje é dia de você vencer o pecado, vencer a culpa, quebrar maldições, iniciar um processo de libertação na sua vida, tirar da sua vida todo o domínio do diabo. Eu não sei o que é que Deus vai fazer durante essa série, mas eu creio que coisas grandiosas vão acontecer aqui, porque aquilo que está oculto começa a vir hoje para a luz. Aquilo onde o diabo trabalhou muitos anos na sua vida, na sua família, começa hoje a ser desvendado, e aquele que entender isso, e aquele que se lançar totalmente nos braços de Jesus, nunca mais será o mesmo, e a sua casa será totalmente transformada. E nos purificar de toda a injustiça. Hoje Deus quer fazer isso na sua vida. O Filho do Homem veio para trazer liberdade. Correntes espirituais são quebradas. E a Bíblia diz: eis que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis. É para uma liberdade de verdade, se a gente pode dizer assim, que Deus te chamou. E o apóstolo diz assim: se Jesus já te libertou, se você já é liberto, eu quero te falar isso com todo o amor, com todo o zelo que eu tenho pela sua vida como seu pastor. Meu irmão, você já está liberto. E o apóstolo chega a dizer: por favor, não voltem a viver de novo debaixo de jugo de escravidão, porque vocês já estão livres. Como é que você já está livre, está vivendo ainda debaixo de jugo de escravidão? O que te prende?
A especialidade do inimigo é amarrar, é prender a sua vida. E tem muita gente que já está liberto, mas ainda vive como se não fosse. Depende de você. Qual que é a sua resposta, meu irmão? Será que você vai continuar querendo viver nas trevas? Será que a sua família vai continuar vivendo debaixo dessas trevas, se a luz de Deus quer entrar lá? Aí você diz assim: pastor, a culpa não é minha. Olha só o que está passando na cabeça de muitas pessoas. Se tem treva na minha casa, a culpa não é minha, não. Será? Será? Talvez até você tenha razão, mas você não está tendo força para combater e as trevas estão prevalecendo. Então disso aí você precisa se livrar. Você quer que a sua família seja mudada? Muda você primeiro. Você vai continuar vivendo nas trevas, irmão? O que está te prendendo? Tem gente que olha para nós como crentes e diz: nós estamos vivendo debaixo de prisão, porque a gente vive uma vida sem graça na visão deles. Pelo contrário, nós vivemos uma vida livre e somos chamados para viver a liberdade. O pecado, o vício não pode mais te dominar. Agora você precisa querer e você precisa buscar. A resposta é sua.